Boa noite para todos. Boa noite. Que bom estar aqui de volta para estudar um pouquinho do Evangelho de Jesus, do ensino dos Espíritos, para a gente entender melhor a vida e aproveitar melhor a oportunidade que Deus coloca nas nossas mãos, né? Porque a encarnação é uma grande oportunidade que nós temos. E nós vamos falar de um tema, mediunidade gratuita. E só que eu queria começar com algumas ideias, antes da gente entrar propriamente no tema, para a gente poder entender, mas eu queria a ajuda de vocês, se vocês puderem me ajudar, né? Primeiro eu queria perguntar para vocês o que é mediunidade, já que nós vamos falar de mediunidade, né? Se eu não souber o que é mediunidade, como é que eu vou falar sobre mediunidade? Não é assim? Então, quem me ajuda aí? O que é mediunidade? O que vocês acham que é mediunidade? Baú falou que a reunião vai até meia-noite, então nós temos muito tempo para vocês poderem pensar e responder, viu? Vocês podem ficar tranquilos. E aí, gente, o que é mediunidade? É tudo que a gente usa para poder comunicar com o mundo espiritual. Ah, sim. Então é um recurso para a gente poder comunicar com o plano espiritual. Beleza. E Baú falou, acho que Marisa também falou, se não me falha a memória, que todos nós somos médiuns, é assim mesmo? Mas eu falo muito que eu sou bronco, que eu não vejo nada, que eu não ouço nada, que eu não sinto nada. Então será que não tem bronco? Todo mundo é médium? O que vocês acham? Mas como é que todo mundo não ouve, todo mundo não vê, todo mundo não fala com os espíritos? Como é que a gente é médium e não ouve, não vê e não fala? Cada um veio com uma mediunidade específica, né? Para poder trabalhar. Então o primeiro ponto, a mediunidade tem diversas formas, né? Dela acontecer na nossa vida. Então tem as mediunidades que a gente chama de ostensiva, né? Os amigos espirituais até não usam essa palavra, mas quando eles estão falando com a gente, eles falam assim, usando uma palavra que vocês costumam dizer, mediunidade ostensiva, então eles sabem que a gente usa essa palavra, né? Que é a mediunidade de evidência, de clareaudiência, de psicofonia, psicografia, enfim. Essas mediunidades onde a gente percebe claramente que alguém está sendo um intermediário entre o plano espiritual e nós. Ok? Então essa mediunidade é o que nós chamamos de ostensiva. Mas mesmo que a gente não tenha essa mediunidade ostensiva, nós temos mediunidade. Porque nós temos a capacidade de perceber, consciente ou não, a presença ou a influência de espíritos na nossa vida. Então quando o espírito se aproxima de mim e me traz uma ideia, é uma mediunidade, é um tipo de mediunidade que nós temos. E eu posso perceber que a ideia não é minha, que ela veio de alguém, ou posso nem me dar conta de que aquela ideia não é minha, acho que é minha, mas na verdade às vezes ela não é minha, às vezes ela está vindo de um espírito. Então isso também é mediunidade. Então nesse sentido todos nós somos médiuns, porque sendo espíritos e o espírito se comunicando pelo pensamento, todos nós temos a capacidade de alguma forma de receber o pensamento dos espíritos, por isso somos todos médiuns. Tá beleza? E agora eu pergunto então, para que a gente é médium? Também, agora eu não me recordo se foi Baú ou se foi Marisa que falou aí, que acho que foi Baú. Tem gente que é médium que não quer trabalhar na mediunidade, né? Aí eu pergunto, para que a mediunidade? Para que vocês acham? Tudo isso é para a gente poder entender da mediunidade gratuita, tá, gente? Não entrando nem no tema ainda. Para que mediunidade? Para acelerar o processo evolutivo. É uma ferramenta. É uma ferramenta para acelerar o processo evolutivo. Quem quer falar aí? Alguém do de cá? Bom, de acordo com alguns estudos, né? Existe uma programação quando você vem encarnar, né? E alguns espíritos pedem para vir com essa mediunidade, justamente para poder espiar. Eles falam expiação, né? Mas, enfim, quitar alguns débitos com a mediunidade. Entendido. Mais alguém? Para que a mediunidade? Com a mediunidade prática, nós estamos trabalhando com resgate, né? O resgate. É uma ferramenta. O resgate de quem ou de quem? De
sentido passados. Ah, de dívidas passadas. Vidas passadas. Muito bem. Mas mediunidade, então, não é a oportunidade da gente ajudar o outro, não? Considerando o que Baú falou, e o que você, como é que você chama? Flávia. E o que a Flávia também falou, será que mediunidade não é a oportunidade de ajudar as pessoas? Também. Então, também. Aí eu já ia falar, né? Mas então não é para resgate, né? Se a mediunidade é para eu resgatar meus débitos do passado, então não é para ajudar as pessoas, mas também. Não sei Porque se você... ajudando as pessoas, eu ajudo a mim mesmo. Muito bem colocado, Marisa, exatamente, né? De qualquer forma. Ajudando o outro, aí eu vou lá no Miguel. Ajudando o outro, eu trabalho o meu processo evolutivo. Né? A gente está conectando as coisas aqui agora, então nós estamos começando a entender. Então, a mediunidade, quando alguém tem essa mediunidade ostensiva, ajudar o outro, trabalhar pelo outro, é uma desculpa para a gente poder vencer e resgatar os nossos débitos, ok? Convido vocês a lerem uma obra que se chama Os Mensageiros, de André Luiz, que é a segunda obra da série de André Luiz, que vai falar de médiuns, dos espíritos lá no plano espiritual, se preparando para nascer aqui na Terra e viver a mediunidade aqui na Terra. E de todos os espíritos citados lá, claro que não são todos os espíritos que aconteceram dessa forma, mas todos os que foram citados lá por André Luiz são espíritos que eram para ser médium, vieram com a mediunidade ostensiva e falharam, fracassaram, né? Por que fracassaram? Porque começaram a cobrar, porque começaram a se sentir melhor do que os outros, né? Mais importante do que os outros, deixou o orgulho crescer e aí perderam, como minha mãe diz, o fio da meada, né? Perderam o rumo na encarnação. Então, mediunidade é um recurso, uma ferramenta para trabalhar o nosso desenvolvimento espiritual, ajudando as outras pessoas. E aí, saindo um pouquinho da caridade, nós vamos lembrar de uma fala de Kardec, onde ele diz que fora da caridade não há salvação. Então, a caridade, nesse caso também, é essa mesma ferramenta da mediunidade para trabalhar a nossa evolução. Então, quando eu faço caridade, eu não estou fazendo favor. Aliás, eu tenho que agradecer a Deus o favor que Ele me faz. Porque tendo a oportunidade de fazer a caridade ao outro, eu trabalho as minhas dificuldades. E eu evoluo, eu cresço. Porque eu vou vencer o egoísmo, eu vou vencer o orgulho, a prepotência, todas as dificuldades humanas que a gente tem. Não é? Então, mediunidade é uma ferramenta para o nosso crescimento espiritual. E o exercício dela em benefício dos outros é o exercício correto da mediunidade. Se a gente pegar um agricultor e entregar para ele uma enxada, para que serve a enxada? Para capinar, né, gente? Não serve para outra coisa, né? A enxada é uma ferramenta de capina, para preparar a terra para o plantio, para limpar o terreno, não é assim? O objetivo da ferramenta, o uso da ferramenta tem que ser conforme o objetivo para o qual ela foi criada. Então, mediunidade não é para eu guardar para mim. Então, não adianta a pessoa falar assim, mas eu não queria mediunidade. Eu não quero trabalhar a mediunidade. Uma fala que Baú trouxe para a gente no início, né, na abertura. Gente, quando eu estava do lado de lá, eu pedi, alguém, não sei se foi a Flávia, né, que nos diz que às vezes a gente pede, eu pedi a mediunidade, ou eu não pedi, mas eles planejaram a mediunidade na minha encarnação e chegaram para mim e falaram, assim, Luiz Fernando, vai ter mediunidade na sua encarnação, você topa? E eu disse, topa, do lado de lá. Porque nos propõe, né? A gente não é obrigado a aceitar nada. Exatamente. Nós só somos obrigados a aceitar quando a gente está numa situação de ter errado muito e
não termos condições de entender o que é bom para nós, então os amigos espirituais planejam uma encarnação compulsória. Na encarnação compulsória eu não escolho nada e ninguém me pergunta nada, eu sou obrigado a vir. Por quê? Porque eu já não tenho condições, eu estou tão desequilibrado que eu não consigo, eu não sei o que é bom e o que é ruim para mim. Eu não sei o que vai ser vantajoso ou o que não vai para o desenvolvimento do espírito. Então eu não tenho condições de escolher. Uma criancinha pequenininha, o pai e a mãe escolhem tudo para ela, porque ela não tem condições de escolher nada. Mas à medida que ela vai crescendo, quanto mais ela vai crescendo, mais poder de decisão, de escolha ela tem, porque ela começa a ter entendimento das coisas. Não é assim? Então, quando eu estou no plano espiritual e não tenho entendimento de nada, os amigos espirituais me conduzem, me preparam a encarnação compulsória, eu vou viver. Nessa encarnação compulsória, pode ter mediunidade. E nesses casos, se houver, a maioria dela vai ser aquela mediunidade desequilibrada, porque o espírito está desequilibrado, porque eu estou desequilibrado. Mas tirando essa situação, a mediunidade é pedida ou é ofertada, e quando ofertada é aceita. Então nós não temos mais o direito de chegar aqui e falar assim: eu não quero mediunidade na minha vida, né? Por quê? Porque na condição em que eu me encontro, a mediunidade é uma ferramenta adequada para eu trabalhar meu desenvolvimento espiritual. É a mesma coisa do aluno chegar na escola e falar assim: eu não quero assistir aula. Ele não tem que querer, ele tem que assistir, né? Então nós viemos para a encarnação, se tem mediunidade na nossa vida, eu não tenho que querer mais. Eu já quis lá em cima, agora eu tenho que seguir a programação, o planejamento. Beleza? Então agora nós podemos entrar no tema de mediunidade gratuita. E alguém nos abonou lá a nossa vida. Alguém abonou lá, exatamente. Então quando eu peço, ou mesmo que eu não peço, eles planejam para mim e eu aceito, alguém foi o nosso aval do lado de lá. Falou assim: não pode deixar o Luiz Fernando ir, porque eu vou assinar por ele aqui. Vou assinar quer dizer o quê? Eu vou caminhar com ele, eu vou conduzi-lo, eu vou orientá-lo para que ele vença aquilo. Então eu vou ajudá-lo a vencer o seu planejamento de carreira. Então, gente, nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados. Porém, nós vivemos no mundo de provas e expiações, portanto, nós temos que viver a provas e expiações. Não tem outra solução. Ok? Então, como se diz, quem está na chuva tem que se molhar. Não tem jeito. Tá certo? Alguém quer fazer uma pergunta antes da gente entrar propriamente no tema? Sobre mediunidade ou sobre qualquer coisa ligada a essa área? Alguém quer perguntar? Não? A senhora quer perguntar? Eu acho que só quer perguntar. Quer não? Então vamos lá. Então, entendendo que a mediunidade é uma ferramenta, na verdade a mediunidade é um dom que Deus nos dá. É um recurso. Eu não sei se vocês sabem, os Espíritos falam para a gente do Evangelho do Espiritismo, naquele capítulo Há Muitas Moradas na Casa do Pai, que tem 5 categorias de mundos habitados. Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações dos homens. Depois provas e expiações, que é onde nós estamos, que é a segunda das categorias. Então veja, nós não estamos nem no meio do caminho, considerando só as 5 categorias de mundo habitado, só esse aspecto. Não estamos nem no meio do caminho. Porém, nós sabemos que a Terra está para deixar de ser mundo de provas e expiações e vai se tornar o quê? Regeneração. Mundo de regeneração. Eu não sei se vocês sabem, mas no mundo de regeneração, a mediunidade vai ser mais ostensiva do que ela é hoje. A maioria das pessoas vão conseguir ver, ouvir e conversar com os espíritos. Que bom, né? Para quê? Primeiro, acreditar na encarnação, na vida futura, que morreu, não acabou, você tem que dar uma continuidade, né, que a vida não é uma só. Essa crença, ela, para quem já está, vamos dizer assim, consolidado no mundo de regeneração, ela já é natural, né? Porque no mundo de regeneração, uma grande diferença que existe do mundo de provas e expiações é que não vai haver pessoas que desejam fazer o mal às outras pessoas. Então não vai haver essa violência, essa agressividade, essa maldade do jeito que a gente entende. Tem
mal ainda? Tem, porque não sendo perfeito, a gente costuma fazer o mal. Por exemplo, tem alguém ali no portão, na saída do centro, que está passando fome. E eu vou saindo, a pessoa vira para o moço, me dá 10 reais aí para eu comprar uma quentinha ali. E eu tenho 10 reais, mas eu não dou os 10 reais. Eu estou fazendo mal para aquela pessoa? Vocês acham? Eu fiz maldade para aquela pessoa? Maldade eu não fiz. Mas eu fiz o mal para aquela pessoa? Fiz. Porque eu tinha como ajudar e não quis ajudar. Ou seja, deixar de fazer o bem que a gente pode fazer é fazer o mal. Percebe? Então, no mundo de regeneração ainda tem o mal, porque a gente não vai dar conta de fazer 100% de bem na nossa encarnação. Então ainda tem o mal. Mas não tem aquele mal, eu vou perseguir o baú, eu vou destruir a vida dele, eu vou maltratar. Não existe mais isso. Espíritos dessa natureza não podem viver no mundo de regeneração. Então a mediunidade, no mundo de provas e expiações, a mediunidade é para nos chamar a atenção para que existe outra coisa. Então percebe, Miguel, essa crença, essa certeza de que a vida continua é para ser construída no mundo de provas e expiações. Então nós temos a mediunidade aqui, que ela está em todas as partes, em todas as classes sociais, em todas as nacionalidades, em todos os lugares da Terra tem mediunidade. Se você for dentro de uma igreja católica e você prestar atenção, você vai ver mediunidade na igreja católica, lá na igreja evangélica, em qualquer outro lugar, até mesmo na via pública. Quem tiver olhos de ver, vai ver mediunidade na via pública. Então a mediunidade está em todo lugar. Mas não é uma coisa de senso comum, não é uma coisa que normalmente as pessoas têm. Não são todas as pessoas que têm essa mediunidade ostensiva. E muitos que têm não entendem direito essa coisa. Às vezes acham que são meio doidos, vê um vulto, vê alguma coisa, não entende direito aquilo ali, nem fala para as outras pessoas, porque pensa, se eu falar que tem alguém aqui e não tem, eles vão achar que eu sou doido. Então, às vezes a pessoa nem fala que ela tem mediunidade. Mas quando você vai conversando com a pessoa, de repente ela vai soltando, que ela vê, que ela ouve, que ela sabe o que está acontecendo. Então a gente vê que a mediunidade ela está presente na vida das pessoas. Porém, no mundo de regeneração, vai ser muito mais intenso, vai ser natural a gente conversar com os espíritos, com os nossos parentes que se encontram no plano espiritual. E para que isso, gente? Para que eles possam nos orientar, para que eles possam nos ajudar de forma mais intensa, para a gente trabalhar as nossas dificuldades e acelerar o nosso processo evolutivo. Então é para isso que existe mediunidade. Então, considerando hoje a mediunidade no sentido, no mundo de provas e expiações, no sentido de levar as pessoas a crerem que a vida continua, que a vida não é só isso aqui, porque, gente, nós vivemos a nossa vida como se a vida fosse só isso aqui. Você pode falar assim, mas eu rezo todo dia, eu converso com Deus todo dia, mas a gente não vive a nossa vida com o entendimento de que nós somos espíritos imortais. Quantas vezes nós fazemos escolhas que não tem nada a ver com a nossa imortalidade? Conduzimos a nossa vida de forma equivocada, completamente contra a ideia da imortalidade. E a gente diz que a gente é espírita, muitas vezes ainda, né? Então nós temos muito que trabalhar na nossa intimidade para que a gente consiga entender melhor isso e aproveite melhor a oportunidade. Mas a mediunidade, então, ela nos é dada hoje para que a gente possa usá-la, colocá-la a serviço do nosso irmão. Porque fazendo isso eu trabalho o meu processo evolutivo. Então eu pergunto, faz sentido eu cobrar de alguém por alguma coisa ligada à mediunidade? Vamos imaginar que eu veja os espíritos, que eu ouça os espíritos, que eu consiga conversar com os espíritos, que eu tenho uma mediunidade ostensiva. E aí eu chego aqui, Barro não sabe que eu tenho essa mediunidade. Ele vira e fala assim, Luiz, estou com uma dificuldade, tem jeito de você conversar com seus espíritos aí, para saber se eu posso fazer isso, se eu posso fazer aquilo? Eu viro para ele, seu Barro, pode, mas sabe como é que é, né, Barro? É 50, né? Faz sentido, gente? Vocês acham que faz sentido? Considerando que a mediunidade é a minha oportunidade de desenvolver, trabalhando pelo nosso irmão, não posso cobrar. Sabe por que eu não posso cobrar?
Porque não é uma habilidade que eu tenha ou que eu desenvolvi. Mas você ouve os Espíritos, você conversa com os Espíritos, então é uma habilidade, não é minha habilidade. Porque a mediunidade, ela não é perene, ou seja, nasceu médium, vai ser médium a vida inteira. Não é verdade isso. Você sabia disso? Primeiro que os espíritos também, os espíritos sérios, não está com essa disposição para fazer essas coisas. E eles estão à nossa disposição, não? Isso. Não é a hora que eu quiser. Isso, tem isso aí também, né? Aí você vai perguntar que quando você por exemplo, eu ia te perguntar assim, é pertinente então uma pergunta dele, um exemplo, né? Para ele chegar para você e falar assim, olhe para mim com seus espíritos, o que está acontecendo? Tem gente que faz. Então vamos pensar. Para que a gente nasce aqui na Terra? Provar e espiar. Não. A gente não nasce para provar e espiar. Provar e espiar são recursos que a vida nos oferta para outra coisa. Para quê? Evoluir. Para evoluir, para desenvolver o espírito imortal que nós somos. Gente, vou perguntar para vocês: vocês conhecem a lei maior de Deus? Conhecem? Claro que conhecem. Eu posso até perguntar, vocês vão ficar na dúvida, mas quando eu falar qual é, todo mundo vai saber. É a lei de amor. Tem alguém que não sabe que a lei de Deus é a lei de amor? Não, porque está gravado na consciência. Todo mundo sabe. Jesus já nos colocou isso há 2000 anos, há mais de 2000 anos. Todas as religiões vêm pregando isso para nós. E olha, hoje nós estamos dentro da casa espírita, mas nós já tivemos na igreja, nós já tivemos em outros credos religiosos. Gente, nós somos conhecedores do Evangelho de carteirinha. Pode ter certeza. Então, se a lei de Deus é a lei de amor e eu sei, eu pergunto: a gente vive a lei de amor na sua plenitude? Não, gente. Vou dizer para vocês que talvez nem dentro da nossa casa, com os nossos entes queridos, a gente vive completamente a lei de amor. Muitas vezes. Claro que tem uns que são mais abnegados do que outros, mas tem aquele que é espaçoso, que não faz nada, que nem a roupa dele ele pega e põe no cesto de roupa suja. Quanto mais lavar a roupa dele. Tem aquele que nem o prato dele ele põe lá na pia, quanto mais fazer comida. E assim, gente, um tanto de outras situações. Então tem aquele na nossa casa que faz tudo, independente se o outro está contribuindo ou não, mas sempre tem aqueles que são mansos, né? Não tem? Verdade ou não é verdade? Então às vezes um fica sobrecarregado e o outro fica lá, de papo pro ar. Onde é que tem lei de amor nisso aí? Tudo bem, aquele que está fazendo pelo outro está vivendo a lei de amor, mas e o outro que está vendo um lá sobrecarregado e nem se oferece para dividir, não é nem para fazer, para dividir, para ajudar? Não tem lei de amor. Percebe? Nós conhecemos, mas nós não vivemos. A gente anda pela rua, as pessoas às vezes nos abordam, a gente nem olha no rosto do nosso irmão. É nosso irmão, filho de Deus igual a nós. Nos pede alguma coisa, quando a gente vê que alguém, um morador de rua, está caminhando na nossa direção, quantos filhos que não vê, atravessa do outro lado da rua? Eu não estou me excluindo, não. Não é? Todos nós temos dificuldades. De uma maneira geral, não é assim? Eu sei que existem exceções, mas não é assim, de uma maneira geral. Eu faço tudo pelo meu filho. O pai e mãe não faz. Mas e o filho do meu vizinho? Ah, mas aí ele não é meu filho. Mas ele é filho de Deus, igual meu filho é filho de Deus. E ele não é meu filho consanguíneo nessa encarnação, ele pode ser na próxima, pode ter sido na encarnação anterior. Percebe? Então nós conhecemos a lei de Deus, mas não vivemos a lei de Deus. Então o espírito, lá no plano espiritual, antes de nascer, gente, ele estuda do jeito que nós estamos hoje, na fase em que nós estamos, já quase saindo de provas e expiações para entrar para a regeneração. Eu posso afirmar sem medo de errar, que todo mundo que procura uma casa religiosa,
que busca o recurso, que quer conhecer, que quer se melhorar, todos nós que queremos isso, eu tenho certeza absoluta que não vivemos encarnação compulsória. Nós pedimos as experiências que nós vivenciamos, ou eles programaram para nós e nos perguntaram: você aceita? E a gente disse: aceito, eu vou nessas condições. Então a gente sabia do que a gente ia viver, de todas as dificuldades que a gente ia enfrentar, dos problemas que a gente ia ter, das habilidades, dos defeitos, das virtudes que nós temos. E antes da gente vir, a gente se preparou, a gente estudou, estudamos com afinco, gente, ficamos anos e anos no plano espiritual nos preparando para nascer de novo. E nascemos para quê? Não é mais para aprender no sentido de conhecer, é para aprender no sentido de viver. Ok? Então nós estamos aqui encarnados para viver. E a mediunidade é esse recurso para eu viver, para eu exercitá-la, ajudando as outras pessoas com orientação, com consolo. Vejam Chico na mediunidade dele. Quantas cartas Chico recebeu de familiares que desencarnaram para os seus familiares que estavam encarnados? Consolo. Dizendo: olha, a morte não existe. A morte não é o fim de tudo. O espírito continua vivo, eu estou vivo. Filhos, maridos, esposas, irmãos, pais que desencarnaram, voltaram através das mãos de Chico, trouxeram mensagens para milhares, talvez quase milhões, sei lá quantas cartas Chico recebeu ao longo de mais de 90 anos de vida. Mediunidade. Vocês já pensaram se Chico cobrasse por cada uma das cartas que ele entregou? Faz sentido ele cobrar para consolar as pessoas. Não importa se era rica, não importa se era pobre, na hora da dor não tem rico nem pobre, não tem preto nem branco, não tem homem nem mulher, não tem diferença, é ser humano, é espírito. Nós somos espíritos. Não tem adulto, não tem criança, não tem idoso, tudo é espírito, tudo é ser humano. Percebe? Então não faz sentido Chico, não fazia sentido Chico cobrar nem R$1, nem para dizer: olha, esse dinheiro não é para mim não, esse dinheiro é para a gente ajudar. Quando alguém tinha dinheiro e se oferecia, ele falava assim: ajuda lá, nem me passa, eu não quero para mim, ajuda os outros. Quantas histórias os familiares voltavam, diziam: eu não morri, eu continuo vivo, mas para consolar a sua dor, falando para os pais, por exemplo, dediquem esse amor aos filhos dos outros. Quantas mensagens dessa natureza Chico recebeu? E quantos trabalhos sociais nasceram dessas cartas de consolação? Se Chico cobrasse e houvesse alguém que não pudesse pagar nem R$1, essa pessoa ficaria privada dessa consolação. Que Deus é esse que nos dá a mediunidade para as nossas instruções e para nosso consolo, e aquele que não tem como pagar vai ficar privado disso porque ele não tem como pagar. Então não se pode cobrar por nada ligado à mediunidade, em hipótese alguma. Por isso, na doutrina espírita, muitas casas são muito rígidas no sentido de vir à frente e falar até das campanhas que as casas fazem. Por quê? Porque aquelas pessoas que chegam e que não conhecem podem se sentir constrangidas e se sentir obrigadas a participar da campanha porque foi buscar um consolo na casa espírita, foi buscar uma orientação na casa espírita. Agora, não quer dizer que o movimento não possa fazer trabalhos para levantar recursos para manter as obras que a casa realiza, mas façamos isso de boca em boca com as pessoas que a gente já conhece, que a gente sabe que vão entender o real objetivo daquilo. Mas trazer para o público é mais complicado. Se for necessário trazer, que a gente tenha muito tato e muito cuidado na fala para que as pessoas fiquem bem à vontade e participem se elas quiserem participar, se elas se sentirem à vontade de participar, não porque se sentiram constrangidas.
mediunidade pode ser cobrada. E também não pode ser cobrada porque a faculdade mediúnica, a gente começou a falar, mas vocês conversam tanto que me desviaram do assunto, eu estava falando lá atrás. A faculdade mediúnica, ela é um recurso orgânico. Quem vê, vê porque o organismo tem o recurso para que o espírito possa ver. Não é ver com os olhos. Quem vê é o espírito. Tanto, tem uma história de um amigo, um grande amigo, eu não vou citar o nome, porque ele é muito conhecido no movimento espírita. E eu vou contar o caso porque ele conta em público, mas eu não quero dizer que é ele porque é deselegante, né? Quem é porque é deselegante. Mas ele era muito engraçado. E um dia a gente estava no grupo de estudo, falando sobre mediunidade, aí ele falou assim, vocês não sabem o que me aconteceu. Eu estava no meu quarto outro dia lá tocando violão e fui deitar para dormir. Quando eu olho para o lado, eu levantei para apagar a luz, e a hora que eu olho, eu vi um espírito feio, mas feio, um espírito monstruoso do meu lado. Eu fiquei com tanto medo que eu voltei para a cama, deitei e cobri a cabeça. Não adiantou, continuei vendo do mesmo jeito. Virei para o canto da parede, não adiantou, parece que o olho estava lá atrás, vendo o espírito do mesmo jeito. Não são nossos olhos que vê, é o espírito que nós somos quem vê. E vê o que está na frente, vê o que está atrás, vê o que está em cima, vê o que está embaixo. Não tem direção, não é igual aos nossos olhos, que eu tenho que apontar o olho para o lugar que eu quero ver. A gente vê em 360 graus, né? Quem vê, vê em 360 graus. Mas essa faculdade, ela é orgânica. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Não tem jeito de desenvolver. Certo? A da psicofonia, a da psicografia e de todas as outras mediunidades. É um recurso que a gente tem numa glândula que fica na nossa cabeça que permite essas percepções. Então, se essa glândula não está preparada para a mediunidade, a gente não vai ter esse tipo de mediunidade. Por mais que a gente tente, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente queira e peça, não tem jeito, porque não está no nosso organismo. Mas veja, apesar de ser orgânica, vamos dizer assim, o exercício da mediunidade, o funcionamento da mediunidade, não está nas nossas mãos. Está na mão dos espíritos, está na mão de Deus. Então eu posso passar, por exemplo, a infância, a juventude inteira sem ter uma percepção qualquer de evidência, de audiência, de qualquer que seja o tipo de mediunidade ostensiva. Não tem nenhuma. E de um dia para o outro, de uma hora para outra, eu começo a ter. Mas você não falou que o negócio é orgânico, quem tem, quem não tem, não é? De fato é orgânico, mas a manifestação da mediunidade é permissão de Deus quando é para acontecer. Então eu posso passar uma boa fase da minha vida sem ter mediunidade e de uma hora para outra, por algum motivo, que na verdade não tem que existir um motivo, porque a programação vem de lá, né? O organismo está preparado, mas a programação vem de lá. Gente, é como um rádio. Pensa num rádio. Você pega o rádio ali, vai apertando os botãozinhos. Antigamente a gente rodava para achar a estação, né? Hoje não. Hoje você aperta o botão, vai lá no controle remoto, né? E ele vai mudando lá de estação. Então, ponha num lugar que não tem estação nenhuma. Seu rádio está funcionando, mas não pega voz nenhuma, não pega música nenhuma, não pega nada. Porque não tem ninguém sintonizado, certo? Grosseiramente, para a gente entender, é isso aí. Eu passo uma vida inteira sem mediunidade, mas ela está lá, só que não tem ninguém sintonizado com ela. Num determinado momento, quando é para acontecer, entra alguém, sintoniza, a mediunidade aparece. Ou desaparece. Posso ter mediunidade uma longa faixa da minha vida, quando é para ela parar, ela vai parar. O recurso está lá, mas não tem ninguém sintonizado. Perfeito? Então, é por isso que tem hora que a mediunidade aparece e tem hora que a mediunidade desaparece. É em função do planejamento do lado de lá. Não é escolha minha. Ok? E nem dos espíritos que querem se comunicar comigo. Se Deus não permitir, não tem espírito que vai falar comigo. E se Deus permitir, não tem ninguém que vai impedir dos espíritos falarem. Certo? Então, como é que eu posso cobrar por uma coisa que não depende de mim? Aí que está o perigo, porque uma hora você tem, aí outra hora você não tem, continua fingindo que tem. E aí, vou voltar numa fala da própria Marisa, anterior a essa, né? Quando ela diz assim, mas
espíritos não estão por nossa conta. E de fato, eu posso ter mediunidade. Então eu posso ver os espíritos, eu posso ouvir os espíritos, eu posso oferecer meu organismo para psicografia, para psicofonia, mas se os espíritos não estão por minha conta. Se não tiver espírito nenhum para se manifestar, não adianta o teu recurso. É como você ter um microfone para alguém falar e não tem ninguém para falar ali. O que adianta? Não adianta nada. Né? Então tem que ter o microfone, que é o recurso, e tem que ter quem fala. Tem que ter a mediunidade, que é o recurso, e tem que ter os espíritos. Onde é que entrou eu? Onde é que entrou uma coisa minha? Onde é que entrou uma coisa que me custou? Nada, gente. Não faz sentido eu cobrar. E um detalhe, considerando que a gente veio para a encarnação com o propósito de desenvolver o espírito imortal que nós somos, considerando que a mediunidade é uma ferramenta para esse desenvolvimento, os bons espíritos não têm a menor preocupação com as coisas da materialidade, nem nós mesmos quando estivermos no plano espiritual. Hoje a gente se preocupa com dinheiro. Esses dias, um amigo chegou para mim e falou assim: não, minha sogra, coitada, estou com a maior dó dela, ela recebeu o pagamento dela, foi numa loja lá para pagar uma conta, esqueceu a carteira na loja com o dinheiro do pagamento dela inteiro. Quando ela volta lá, não tem. Ela está muito chateada. Eu falei assim: meu filho, na vida, toda hora a gente perde, toda hora a gente ganha, tudo isso é coisa da matéria, é assim mesmo. Melhor ela perder o dinheiro do que perder a vida. Perder o dinheiro tem jeito, eu trabalho no mês que vem eu recebo dinheiro outra vez. A vida acabou. Não é assim? Então as coisas da materialidade nos interessam enquanto a gente está na matéria. Quando a gente se liberta da matéria e se adapta bem ao plano espiritual, entende melhor as coisas, a gente não está preocupado com posses, com as coisas da matéria, não, gente, com riqueza, com vestir bem, com aparentar bem. Não está preocupado com essas coisas, não. Essas preocupações da matéria são quanto nós estamos aqui. Portanto, os bons espíritos não têm essa preocupação. E a minha mediunidade, ou a nossa mediunidade, como ferramenta, ela vai servir a qualquer espírito, seja um bom espírito ou seja um mau espírito. Seja um espírito que quer fazer o bem ou seja um espírito que quer fazer o mal. Como é que eu controlo isso? Eu vou olhar para a cara do espírito e falar assim: esse espírito é bom. Ou então eu vou olhar para ele e falar assim: esse espírito é ruim. Esse eu vou deixar, esse eu não vou. É assim? A maioria de nós não vai conseguir distinguir se é bom ou se é ruim. E o negócio é tão sutil, porque imagine assim: você chega perto de uma pessoa e fala assim: ô fulano, nossa, você é uma pessoa bonita demais. Ele nunca se deu conta se ele é bonito ou se não é bonito. Aí você chega perto dele e fala assim: ô fulano, você é bonito demais. Aí ele fala assim: é, uai, se você está falando, então é, né? E fica nessa mesma. Aí amanhã você volta lá e fala assim: nossa, mas você é bonito demais. E aí depois você volta de novo: nossa, mas você é bonito demais. O que vai acontecer? Ele vai acreditar que ele é o cara mais bonito que tem na nossa secadora. Não é? Olha a sutileza. Certo? E eu estou ouvindo o cara falar, eu estou ouvindo o outro falar que ele é bonito. Ou falar que eu sou bonito, por exemplo. Eu estou ouvindo. Eu estou vendo que é de uma outra pessoa. Os espíritos. O negócio é tão sutil que a gente não percebe. Então eu estou caminhando pela rua, passo uma moça bonita lá do outro lado, olha para mim, não fala nada. Eu penso assim: me achou bonito. O espírito já contou o teu aqui, ó. Bonitão. Aí você vai no espelho e fala: Gina, não é que eu sou bonita. Aí eu vou acreditando naquilo ali, né, Maria? De tanto que o Espírito vai falando, e eu não estou vendo o Espírito. A ideia está vindo na nossa cabeça. Isso aí é para todos nós médiuns, ostensivos ou não. A ideia está vindo na nossa cabeça, a gente acha que é nossa. Nossa, mas não é que eu sou bonito. Mesmo eu olho no espelho, gente, mas eu sou mesmo bonito. Sou bonito com força. E o Espírito vai repetindo e você vai acreditando, daqui a pouco você está querendo participar do desfile de Miss, não sei o quê, né? Porque você é a pessoa mais bonita que tem na cidade. Isso é o mínimo, né? Isso é o mínimo, gente, isso é o mínimo. Aí ele vai trabalhando o seu
seu orgulho, vai trabalhando a sua vaidade. Aí quando alguém chega perto de você e fala assim, Luiz Fernando, mas isso que você está fazendo não está certo, você não acha, não? Aí o Espírito fala assim comigo, ele está errado, isso não é nada disso, está certinho o que você está falando. Aí eu começo a ficar com raiva do outro, porque eu acho que o outro está com ciúmes, está com inveja, porque está falando que o que eu estou fazendo está errado, mas eu não estou achando que está errado. Olha o perigo, gente. O Espírito vai nos seduzindo e a gente não vai perceber. Certo? Então tem um espírito bom e tem um espírito mau. É claro que o espírito bom não vai fazer isso. O espírito bom, ele só vai falar coisas que nos ajudem. Ele só vai fazer coisas que tragam benefício para mim ou para as outras pessoas. Ele nunca vai falar nada que possa me trazer qualquer tipo de problema. Espírito bom nunca vai falar. Agora, espírito mau, gente, não está nem aí. Então, Mas de qual que a gente gosta, né? oi? De qual que a gente gosta? Pois é, né, Miguel? Eu falo que eu gosto dos bons, né? Mas é gogó, né? Por quê? Eu digo que eu gosto dos bons, mas faço um tanto de coisa errada. Com quem que eu sintonizo? Com os bons ou com os errados? Porque eles não colocam nada na gente, eles usam o que nós... As dificuldades que nós já temos. Nós já né? temos. Então, quando ele fala assim para mim, você é bonito, ele não está me fazendo ficar orgulhoso, ele só está cutucando o orgulho que eu já tenho. Eu só não tinha atinado para esse lado. Aí ele fala, você é bonito, meu orgulho, né? É assim. E aí, se alguém falar que eu não sou? E ai de quem vai dizer que eu não sou? Invejoso. Ou invejoso. Isso mesmo. Né? Esse aí é para ser excomungado. É assim. É o uso que a gente tem. Então, veja, se eu vou fazer um trabalho para ajudar as outras pessoas, qual o tipo de espírito que vai trabalhar com a minha mediunidade? O bom espírito ou o mau espírito? O mau espírito quer ajudar alguém? Nunca, gente. Nunca. Pelo contrário, ele quer que eu faça o mal, porque quanto mais mal eu fizer como médium, quanto mais mal eu fizer, mais sob o domínio dele eu vou estar. E eles me ajudam a ganhar dinheiro, a ter destaque, a ter fama, coisas que eu valorizo, que o meu orgulho valoriza. Por quê? Porque quanto mais eu vou crescendo, mais favor eles me fizeram. E eu fico em dívida com eles. Aí quando eu desencarnar, eu sou um espírito endividado desses companheiros do mal, eu sou devedor a eles. E aí eu vou ser obrigado a trabalhar para eles. É por isso que eles nos incentivam a fazer as coisas erradas e nos incentivam até a progredir na vida. Porque esse progresso às custas do outro, ferindo a lei de Deus, me coloca em débito para com eles. E eu sou obrigado a quitar esse débito. Então os bons espíritos nunca farão isso. Então toda vez que o meu coração se enternecer da dor de alguém e eu me dispor de verdade a ajudar essa pessoa, seja eu médium ou não, sempre bons espíritos virão para me ajudar a ajudar a outra pessoa. Sempre. E quando eu começo a cobrar pela mediunidade, posso não cobrar dinheiro, gente, mas eu cobro reconhecimento. Olha, mas eu sou aquele médium, todo mundo tem que me dizer que eu sou esse médium. Isso é um pagamento. Viram que não é só dinheiro? Presentes, não recebo dinheiro, mas recebo presentes. Me convidaram uma vez para falar, eu fiquei todo constrangido, sem saber o que eu fazia. Me convidaram para falar no casamento, para fazer uma reflexão. Um casal ia casar, espíritas. E aí ele falou, Luiz, você não vai lá fazer uma reflexão lá no nosso casamento? Então eu falei, vou, tudo bem, o que você quer? Aí ele explicou o que queria, um culto, fui fazer um culto lá. Aí eles ficaram muito agradecidos, aquela coisa toda, acabou o casamento, me agradeceram muito e foram embora para a lua de mel. Voltaram à lua de mel, eu estava na casa espírita, lá no André Luiz, fazendo uma palestra, terminou a palestra, a moça me chamou, vem cá, me conduziu até lá fora no carro dela, tirou uma garrafa de vinho e me deu uma garrafa de vinho. Eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Não posso dizer não, porque ela não me deu de má fé, muito ao contrário, ela
Mas está errado. Por dois aspectos. Primeiro, por ser bebida alcoólica, porque eu não bebo. E segundo, por pagar por uma coisa que não vem de mim. E é uma oportunidade para eu servir ao meu irmão. Então, nem presente, gente, a gente deve receber. É um cuidado que a gente precisa ter. E que a gente vai ver, por exemplo, o Chico tinha esse cuidado. Aí no caso você devolveu dela? Não tive como devolver, porque aquele tanto de gente, eu ia constrangê-la se eu fizesse isso com ela. Recebi a garrafa. Eu tive que receber, não teve outra forma. E o que você fez com a garrafa? Fui embora, levei ela comigo e depois joguei fora. Né? Eu não vou beber, não vou dar para outro beber, joguei fora aquela bebida lá. Mas extremamente constrangido, sem querer constranger a companheira. Então é uma situação para a gente pensar. Né? E aí todas as vezes então que alguém me fala qualquer coisa nesse sentido, a primeira coisa que eu falo, olha, mas eu não quero nada. Ah, vou te dar um presente. Não, nem presente, não quero nada. Quanto é que você cobra? Não cobro nada. Por quê? Exatamente para a pessoa entender, para não criar uma situação desagradável para mim e nem tampouco desagradável para ela. Né? E nem levar a ideias equivocadas das pessoas que às vezes estão ali presenciando aquela situação que está acontecendo, porque a gente está no movimento espírita e está em evidência, está aqui à frente falando, isso é evidência. Né? Então, como um representante não formal, vamos dizer assim, a gente tem que ter esse cuidado para não deixar essas coisas acontecerem. Então, a mediunidade não pode ser cobrada. Porque quem não pode, como é que vai ser? Então, se alguém me visse ela me dando aquele presente, uma garrafa cara de vinho, um vinho famoso, e aí uma outra moça que às vezes queria que eu falasse no casamento dela, ela ia pensar, mas eu não tenho dinheiro para dar esse vinho, então não posso nem pedir para ele, porque ele deve estar cobrando o vinho. E é desse jeito mesmo. Né? É sério, gente. Então, se eu cobro, vocês acham que os bons espíritos vão se interessar? Porque quando eu cobro, por que eu estou fazendo aquilo? É porque eu quero ajudar o outro? Ou porque eu quero dinheiro? Está mercadejando, né? Algo que nem é seu. Ok? Posso até enganar-me, dizendo, não, eu recebo, mas eu faço é por amor. Ô, gente, aí quando eu sei que aquele que vai me pedir uma caridade é uma pessoa que tem muito, eu vou fazer com muito boa vontade, né? E quando eu sei que é uma que tem pouco, eu posso até fazer porque eu digo que é por amor, mas eu vou fazer arrastado. Percebe? A gente vai se envolvendo com essas coisas. Então, sob hipótese alguma, as coisas de Deus não se mercadejam, não se cobra. Não se cobra para orar para alguém, gente. Alguém chega para você e pergunta, olha, você pode fazer oração por mim? Ó, R$50, Paulo, para fazer oração. Faz sentido? Faz sentido. A gente é só um intermediário, só um instrumento de um recurso. Então, quando eu me coloco para auxiliar alguém através da mediunidade, qualquer que seja a mediunidade, não precisa ser uma mediunidade ostensiva, não. Veja, às vezes conversando com as outras pessoas, alguém está com a dificuldade, a gente está na casa espírita. Quantas pessoas com dificuldade chegam à casa espírita? São muitas. Aí a pessoa te vê ali se chamando para o passe, servindo uma água, falando aqui à frente, ajeitando as cadeiras, tocando a música. Vê se é um trabalhador da casa, eu vou lá pedir uma ajuda para aquela pessoa. E vem nos pede ajuda. Como que a gente cobra alguma coisa, gente? Não pode ser assim. Porque não tem nada nosso. Pelo contrário, nós é que deveríamos pagar, né? Porque é a nossa oportunidade de crescer. Então aquela pessoa que está me pedindo um favor, ela quem está me fazendo um favor. Então, se tem alguém que tem que pagar, seria a gente mesmo. Mas eu tenho que sobreviver, é o que muitas pessoas falam, né? Eu preciso sobreviver. Chico trabalhou a vida inteira, Divaldo trabalhou a vida inteira. Veja os grandes rumos aí da doutrina espírita. Nenhum fez qualquer uso de recurso.
Todo o dinheiro Divaldo movimentou, nunca para ele. Sempre para a mansão do caminho, para as obras que ele realiza, para ajudar as pessoas, mas nunca pediu por um serviço, por um trabalho que ele realizou. Divaldo é um palestrante internacional. Ele vai, as pessoas o convidam para fazer palestra em todos os lugares. E quando vão, pagam. Mas não pagam para ele fazer. Pagam uma passagem. Porque já pensaram? Cada lugar que Divaldo fosse, se ele tivesse que pagar passagem de avião, ida e volta, estadia, alimentação, uai, quanto dinheiro Divaldo teria que ter? Na verdade, custeio, né? Custeio, exatamente. E não é um custeio que você fala assim, não, minha palestra custa 100 mil reais. Não. Ele fala assim, olha, eu vou lá em Sete Lagoas, conversa com o Pedro Leopoldo, conversa com o Paropeba, conversa com Caetanópolis, conversa com as cidades vizinhas, para saber se eles não querem, porque vocês dividem esse valor, a despesa é a mesma. Você só divide um valor, fica mais barato para todo mundo. Então não é uma coisa para ele, é uma coisa para que o trabalho aconteça, certo? Agora, na casa espírita, vindo, gente, nada, não pode cobrar nada. É um trabalho que a gente precisa fazer de graça. Lá fora, quanto mais desinteressado a gente fizer, melhor para nós. Porque os bons espíritos vão ver a nossa boa vontade, vão falar assim, ó, esse caboclo ele é sério mesmo, né? Os bons espíritos vão colar nele, porque ele vai ajudar as outras pessoas e nós vamos ajudá-lo a ajudar as outras pessoas. É bom para quem? Para nós, né? Bom, eu cheguei no item 3 de 9. Vocês conversam demais, é impressionante. Mas a essência do trabalho a gente conseguiu trazer. Que Jesus possa nos abençoar, possa nos iluminar, nos ajudar a compreender a importância da mediunidade na nossa vida. Se a temos, não vamos desejar não tê-la, não vamos desejar que Deus a tirasse de mim, vamos usá-la e vamos estudar para a gente entender como funciona e a gente ter um certo controle sobre essa mediunidade para que ela não traga transtorno na nossa vida. E não trazendo transtorno na nossa vida, melhora a qualidade do nosso serviço, porque a gente vai poder ajudar com mais recursos, né? Que Jesus então nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais. Muito obrigado pela oportunidade, viu, Alvo? Espero que a gente tenha contribuído com vocês, com todos nós, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Muito obrigado.